Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Lá onde tu estás, Miguel, na congregação do nosso irmão, o reverendo Luiz Gomes, em Ciudad Juárez, no México, e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos, que estão reunidos aí, também aqueles que estão nos diversos lugares, nos diferentes países, através do satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8, conectados neste momento e também através da internet. Hoje, sábado 31 de agosto deste ano de 2024. Buscamos no livro do profeta Oséias, no capítulo 12, versículo 3 em diante, onde nos diz: E do seio materno tomou pelo calcanhar a seu irmão, ou do seu irmão, e com seu poder venceu o anjo e prevaleceu. Chorou, ele rogou ou suplicou, em Betel achou, e ali falou conosco. Mas Jeová é Deus dos exércitos, Jeová é o seu nome, ou seja, YHWH. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e em teu Deus sempre confia no teu Deus. O mercador que tem nas suas mãos uma balança falsa, enganosa, amador da opressão, Efraim disse: certamente me enriqueci e achei riquezas para mim. Ninguém achará iniquidade em mim, nem pecado em todos os meus trabalhos. Mas eu sou Jeová teu Deus desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. E tenho falado aos profetas, e aumentei a profecia. Porque assim é a forma em que Deus fala sempre a seu povo através de seus profetas. E através dos profetas usou parábolas. Gileade iniquidade, certamente vaidade são eles. Em Gilgal sacrificou bois, os seus altares, todos os montes de pedras nos sulcos dos campos. Mas Jacó fugiu para os campos de Arão ou Síria. Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta também foi guardado. E por um profeta Deus introduzirá a este povo na terra prometida do novo corpo. Efraim provocou a Deus em amarguras, portanto, fará recair sobre ele o sangue que derramou, e o seu Senhor lhe pagará o seu opróbrio pecado. E vamos a Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: Vi descer do céu outro anjo forte, envolvido em uma nuvem, e com arco-íris na sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge, e tendo clamado, 7 trovões emitiram ou produziram suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de produzir as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os trovões falaram, e não as escrevas. E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e o que há nele, a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo já não seria mais, ou seja, o tempo da dispensação da graça. O tempo do quê? O tempo de redenção, senão que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou aos seus servos os profetas. A primogenitura, ter o cumprimento da palavra. Podem assentar-se, por favor. Na mensagem intitulada O Anjo com os 7 Trovões, finalizando o tempo, cumprindo o tempo, que pregou o Dr. William Soto Santiago,
em Armênia, na Colômbia, no dia 22 de maio de 2009, nos diz: e agora, quando terminar esse intervalo de tempo de salvação para os que recebem a Cristo como Salvador, então Cristo mudará, trocará de sumo sacerdote a juiz e rei. Quando é que ele iria mudar, trocar de sumo sacerdote a juiz e rei? Quando termine o intervalo de tempo de salvação, diz aqui nesta mensagem. Ou seja, quando terminasse esse tempo para os que receberiam a Cristo como seu Salvador. Continua dizendo: e portanto, consequentemente, tomará o livro selado com 7 selos de Apocalipse capítulo 5, abrirá no céu e fará sua obra de reclamação, reclamará tudo aquilo que ele redimiu com seu precioso sangue. Já não estará como cordeiro, senão como juiz. Estará como rei de reis e senhor de senhores. Na página 113 do livro de citações, nos diz, parágrafo 989, diz: ó igreja, despertem-se, acordem e sacudam-se, balancem-se, belisquem-se a consciência e despertem nesta hora. Temos que entrar em desespero ou perecemos. Algo vem da parte a favor de Deus. E ele aí do lado desenha uma pedra angular e as eras. E nessa linha aí uma flecha para a pedra angular, a linha onde diz: temos que entrar em desespero ou perecemos, algo, e aí uma flechinha para a pedra angular. Eu sei que é, assim diz o Senhor, algo está a caminho, vindo, portanto nos convém desesperar, é uma questão de vida ou morte, ou seja, é uma questão de vida, de ser transformados e raptados, ou morte, ficar na grande tribulação e receber aí os juízos divinos, ou seja, de vida ou de morte. Se nos descuidamos ou descuidarmos, passará e não veremos. E ele escreve aí em cima: algo vem. O que é? Ou seja, perguntando o que é, e do lado esquerdo ele mesmo responde essa pergunta que ele fez aí. E na esquerda, na parte de cima, escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. 7, que é a vinda do anjo forte, 7, versículo 2 e 14, versículo 1, que é o anjo com o selo do Deus vivo, para chamar e juntar 144 mil hebreus e dar a fé de rapto à sua igreja noiva, que estava esperando isso, que iria vir, ou que viria depois de que se fechasse a porta da dispensação da graça. E aí escreve aí em cima também: é o 7º selo, é igual à vinda do Senhor. Ou seja, a pergunta que ele escreveu em cima, algo vem, o que é, e aí ele mesmo responde lá em cima: é o 7º selo, que é igual à vinda do Senhor. Continua dizendo na mensagem: por isso o ancião disse para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que prevaleceu, venceu para tomar o livro e abrir seus selos. Capítulo 5 do Apocalipse. E então, depois que ele abre esses selos, depois que ele abre esse livro selado com 7 selos, em Apocalipse capítulo 10, o traz à terra na sua mão, tendo-o aberto, e clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem, produzem suas vozes. Na página 113, aí nos diz, no parágrafo, vamos ver aqui o 999. Perceba bem, deveria ser a mensagem do 7º anjo que revelaria os 7 selos. Vemos isso em Apocalipse 10, 7. E ele viu a este anjo descer e pôr um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Esse foi Cristo.
Perceba, o encontram novamente ou de novo em Apocalipse 1 com o arco sobre a sua cabeça, semelhante a jaspe sardônica e etc. E escreve Apocalipse 4:1. E em cima escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6. E o qual, vejam, esse anjo é Cristo, o Messias ungido. Continua dizendo o nosso irmão William. Esse anjo forte que vem com o livrinho aberto na sua mão, em Apocalipse capítulo 10, leitura que nós tivemos no início, e aqui também a tivemos no começo, no início, é Cristo, o anjo do pacto. Aqui o nosso irmão William também nos diz quem é esse anjo, o qual dele o irmão Branham nos falou aí também, que Apocalipse capítulo 10, esse anjo que põe seu pé sobre a terra e o outro sobre o mar é Cristo. E aqui o nosso irmão William também nos diz que é Cristo. Diz, esse anjo forte que vem com o livrinho aberto na sua mão, em Apocalipse capítulo 10, leitura que nós tivemos no início, é Cristo, o anjo do pacto, Cristo vindo à terra, o anjo do pacto, Cristo vindo em espírito com o livrinho aberto na sua mão. E depois que clama como quando um leão ruge, porque ele clama como leão da tribo de Judá, como rei. Na página 82 do livro de citações, parágrafo 698, nos diz: nesta porção, este anjo traz o seguinte anúncio. Um anjo quer dizer mensageiro, e desce do céu vestido em um pilar de luz, nuvem com um arco-íris sobre a sua cabeça, e um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé na terra e um no mar, e jurou que o tempo já não seria mais. Quem é aquele que diz que o tempo já não é mais? Já não é mais Cristo. Na sua vinda, o ungido. E ele escreve aí em cima a próxima mensagem, Apocalipse 10, do 1 ao 11. O anjo é igual Cristo, pilar de fogo. Não foi isso que o reverendo William Branham viu na visão da carpa da tenda, no cumprimento da visão da carpa. Ele viu o pilar de fogo falar, mas acima de onde ele estava, viu a esse pilar de fogo, a coluna de fogo que é Cristo, vejam, falando com esse instrumento, com esse mensageiro, o qual estava realizando, fazendo essa obra lá naquele tempo, o qual já levava tempo, já tinha tempo, porque para chegar até aí, nesse avivamento que ele esteve vivendo, nessa atividade ou reunião, já tinha um intervalo de tempo, já levava um intervalo de tempo onde esse ministério estava crescendo no meio do povo, e realizando, fazendo o mais importante em primeiro lugar, a revelação do sétimo selo, que é trazida pelos trovões, o qual lhe daria a fé de rapto para a igreja. Isso daria a fé de rapto para a igreja. Olhem, para ter aqui mais uma base onde o nosso irmão William nos falou, ou outra base onde o nosso irmão William nos falou nesta mensagem, intitulada, vamos ver aqui, o anjo com o selo do Deus vivo, pregada no dia 25 de dezembro de 2004 em Cayey, Porto Rico, diz. Agora o reverendo William Branham, depois, ele compreendeu quando o anjo lhe falou. Ele disse que não era o tempo, todavia não era a hora, que ele não fosse até lá, ou seja, para Israel. Se não era o tempo, então, pois tampouco era o homem para ir até lá, porquanto não foi, e partiu mais adiante sem ter ido até lá para pregar, para que Deus chamasse a 144 mil hebreus. E se ele diz que o nosso irmão Branham não era o homem, e que não fosse, Deus lhe disse que não fosse, e ele partiu,
pois o nosso irmão William tampouco selou esses 144 mil e partiu, ou seja, não foi, tampouco foi com esse instrumento que Deus cumpriu essa promessa. Agora, olhem o que continua dizendo. O homem em quem o Espírito de Cristo estará quando pregue para o povo hebreu, ou seja, tem que ter um instrumento, um véu de carne, o qual tem que estar adotado. E agora mais na frente, adiante, onde ele fala de tudo isso, um pouquinho mais adiante, onde ele fala de tudo isso, diz: o homem em quem o Espírito de Cristo estará quando pregue para o povo hebreu e sejam conversos a Cristo, 144 mil hebreus, já estará na etapa de adoção. Vejam, esse homem em quem o Espírito de Cristo estará, diz o irmão William, aí diz que quando ele pregar, pregue e sejam conversos a Cristo, 144 mil hebreus, esse homem já estará nessa etapa de adoção. E continua dizendo, já estará em uma etapa onde não terá limitações ou limites, porque vai crescendo, aumentando, vai engrandecendo-se esse ministério até chegar nesse topo, ou cume, onde 144 mil serão chamados e selados por esse instrumento, onde o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, estaria operando os ministérios de Moisés e de Elias. Portanto, há de se aproveitar o tempo entre os gentios antes que se feche a porta para os gentios. Agora, olhem, o reverendo William Branham disse, ele pensou antes de partir, pensou, eu vou na África, da África eu passo para a Índia e da Índia para Israel. Deus lhe tinha falado da África, ele tinha falado da Índia, vejam, e ele já estava fazendo já um quadro, um cenário, mas no quadro de Deus não estava que fosse através dele que ele convertesse 144 mil hebreus. Agora vejam, um profeta pode fazer um cenário, um itinerário e tudo, e falar para o povo, porque para que se preparasse uma atividade, assim como ele a iria ter, levava passagem, levava materiais, levava um sem número de coisas para poder realizar, fazer uma atividade assim. Olhem, ele falou e prepararam Bíblias, prepararam um monte de coisas. Qualquer um deles depois, para o irmão Branham dizia que iria voltar, que é o que nós vamos ler um pouquinho mais adiante, vai dizer para Deus, olha só, esse aí não sabe nem para onde vai. A mesma coisa que falaram de Moisés. Tantas voltas que nós damos aqui, esse aí não sabe nem o que está fazendo, porque vejam, um profeta não pode ser julgado pela forma em que Deus está obrando, lidando com ele, porque Deus vai lhe mostrando dia após dia, passo a passo, vai lhe mostrando tudo que esse profeta tem que realizar e cumprir no seu tempo, mas também faz coisas, ele diz coisas as quais mais adiante na frente o próximo mensageiro é que as cumpre. Qualquer um poderia dizer, não, é que é ele, tem que ser ele. Mas vejam, quando Deus o leva, diz, Deus não se suporia que ele tinha falado que iria se cumprir certas coisas e que ele estaria realizando, fazendo certas coisas, e agora Deus o leva. Ah, não, tal como ele disse isso, tem que esperar que ele volte para que ele cumpra isso que ele disse. Uma pessoa assim nunca viu a forma em que Deus tem obrado, operado, e nunca percebeu que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, obrando e falando através desse profeta, e que quando Deus leva esse profeta e o leva para descansar, Deus tem que obrar, operar por outro profeta. Sempre foi assim. Aconteceu assim. Quão difícil e tão duro é as pessoas entenderem isso, mas os escolhidos não. Os escolhidos, o que eles olham sempre é ao pilar de fogo, a coluna de fogo, obrando, operando em cada tempo, em cada era, em cada dispensação. E quando a vem obrando através desse outro, o qual ele foi prometido que Deus estaria realizando certas coisas que esse outro que esteve no meio deles não as cumpriu e Deus o levou, logo em seguida vão buscar. Espera um pouquinho, onde continua o labor, a obra, o Espírito Santo continua o labor, pois onde esteja cumprindo, obrando e cumprindo tudo isso que não foi cumprido nos mensageiros passados, é este aqui. Não, é que eu não gosto muito desse instrumento, ele não me agrada
agrada muito, mas o que está dentro dele sim me agrada, porque é o pilar de fogo e a coluna de fogo é o Espírito Santo. Com esse eu fico. Eu estarei olhando por trás do véu, porque o que eu desejo é o cumprimento dessa primogenitura, e ter o cumprimento da primogenitura é ter a palavra feita carne. Esse é o cumprimento daquilo que eu desejo na minha vida. Eu desejo que a primogenitura que está em mim produza tudo aquilo para o qual foi falada essa palavra para comigo, com a minha pessoa. E como essa palavra vem, todas as promessas vêm nessa palavra, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma mudança no meu corpo, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Pois ao receber essa palavra sendo vivificada, sendo cumprida, já isso me confirma que eu sou um escolhido, que serei transformado. E aí caminha com essa palavra, com essa promessa, com o cumprimento da primogenitura. Agora olhem o que continua dizendo. Mas ele no quadro, no cenário de Deus não estava, que através dele Deus converteria 144 mil para Cristo. Mas algum dia, diz o reverendo William Branham, algum dia vai acontecer isso. Vamos ver onde ele falou isso. Fala em Citações, página 55, parágrafo 482, e vamos ter aberto essa página aí. Página 55, parágrafo 482, e aí o nosso irmão William começa a ler desde onde diz. Vamos ver. Diz outra coisa, quando o irmão... Vamos ver aqui, por aqui, como na metade, um pouquinho acima da metade. Outra coisa, quando Billy, meu filho, e eu e o irmão Ernst Buster íamos pelo nosso caminho para a Palestina, ou seja, para Israel, depois que nós tínhamos encontrado os judeus na casa do irmão Arkambright, e eles viram a reunião, e eu ia no meu caminho, e iríamos parar no Cairo, no Egito, com a passagem na minha mão, e 15 ou 20 minutos antes do tempo de chamar, algo me falou: esta, todavia, não é a hora, fica fora da Palestina. Assim que eu pensei. Isso era apenas eu pensando isso assim. E eu prossegui, continuei, e algo disse: esta não é a hora. Eu fui lá fora, por trás da cortina, levantei a minha cabeça em cima para Deus, e eu disse: Deus, isso eras tu falando comigo? Ele disse: esta não é a hora, fica fora da Palestina. Este não é o tempo. E então eu levei minha passagem, a troquei e fui daí por Roma, lá para cima por Roma, e voltei para Lisboa, Portugal, e daí voltei para os Estados Unidos. A hora ainda não era, todavia a iniquidade dos gentios não estava cobrida, estava no topo da copa, na borda da copa. Algum dia será, e ele coloca isso para o futuro, mas algum dia será. E Deus mandará alguém para lá que seja um profeta e comprovará para eles. Eu confio que Deus o levantará. Quem quer que seja, que for, Deus o levantará brevemente. Eu creio que isso deve vir. E aí é que ele escreve nesse parágrafo no livro de Citações, lá embaixo ele escreve: o mensageiro para os judeus é igual um profeta. E você diz: mas se o irmão Branham se foi, o irmão William se foi, partiu. E olha o que diz aqui agora. Agora haverá outro profeta. Estou lendo da mensagem do nosso irmão William agora. Haverá outro profeta depois do reverendo William Branham. Aí ele está dizendo isso. Qualquer pessoa que diga o último profeta, o último mensageiro foi o reverendo William Branham, o que vai fazer com isto? E o livro do Apocalipse também fala isso. E quando nos fala de grande voz de trombeta ou de trombeta de Deus, também é através de um profeta que Cristo em Espírito Santo sempre soa a trombeta. Tal como soa a trombeta em cada era. Vejam, assim também está prometido que soará a grande voz de trombeta. E você pode dizer: mas é que depois do irmão Branham veio o nosso irmão William. Agora, quem é o nosso irmão William? Que obra ele veio realizar? O Espírito Santo veio fazer através dele, anunciar a vinda do Senhor. Que foi... E foi isso mesmo que fez na sua primeira vinda, na primeira vinda do Senhor. Por isso é que se tem que colocar o Espírito Santo
obrando, trabalhando em cada tempo, vê-lo obrar em cada tempo, na posição que lhe cabe, que lhe corresponde. Aí o quadro se abre ou fica aberto. E ele, mesmo que ele nos falasse na final trombeta, essa trombeta de Deus que está sendo soada, que os escolhidos estão recebendo, mas vejam vocês, ele falou, mais lá na frente, ele falou nessas últimas mensagens, onde ele nos fala que em uma grande carpa catedral estaria um ministério trazendo essa fé de rapto, essa sétima trombeta, que é o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, através desse instrumento, trazendo a fé de rapto para os escolhidos. E aí, esses 144 mil vendo essa manifestação e dirá, isto é o que nós estamos esperando, ou seja, que Deus, isto que o nosso irmão Branham está falando aqui, de que será assim algum dia, acontecerá assim algum dia, é este dia no qual nós estamos vivendo, este dia. E logo, depois do reverendo William Branham, o que ele precursou, anunciou, foi isto que nós estamos vivendo hoje, esse último ministério. E nosso irmão William Soto Santiago, vejam, é aquele do qual, de quem, no livro de citações, no parágrafo... Vamos ver aqui se nós achamos essa partezinha aqui, parágrafo 33. Olhem, parágrafo 282 da página 33. E de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro para os judeus. Lembre-se, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e o anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia falou isso assim. E ele escreve aí, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. É por isso que ele disse... Eu fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas, essas notícias. E enquanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir embora. Assim como ele foi até a Virgem Maria para dar-lhes essas boas novas a Maria desse filho prometido, o qual seria o Messias na sua primeira vinda ungido. Vê o simples que tudo é? Agora, continua dizendo onde tínhamos parado aqui, na mensagem, o anjo com os 7 trovões, finalizando ou concluindo o tempo, nos diz, logo, depois entrega esse livro a uma pessoa para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E isso será o ministério das 2 oliveiras de Moisés e Elias, de Apocalipse 11, que é o que dá continuidade depois da abertura e da entrega desse livro. Desse título de propriedade, na página 85 do livro de citações, parágrafo 722, diz: este livro de 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Revelação 10. Vamos voltar para a Revelação 10 e ver outro anjo forte descer do céu, envolvido com uma nuvem e o arco celeste sobre a sua cabeça. Se você prestar atenção, é Cristo. E aí ele confirma nesta mensagem também, que é um extrato da brecha, essa série dos selos, porque no Velho Testamento ele foi chamado de o anjo do pacto e ele vem diretamente para os judeus. Agora, porque a igreja é finalizada, terminada, bom, e seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Se lembram do anjo de Revelação 1? A mesma coisa. No livro dos selos a tradução muda um pouquinho aí a tradução. No livro dos selos, anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro para Israel. A igreja foi raptada agora, preparando-se para ser raptado. Ele vem pela sua igreja e em cima escreve Apocalipse 10, o anjo forte é o mensageiro aos judeus. Agora vejam que quando diz a igreja foi raptada, vejam, se vocês veem isso pelo ângulo da sétima era, passa para a era da pedra angular, por esse ângulo. E também, ele diz, ou se preparando para ser raptada, ou seja, para ser raptada, isso já é um rapto físico, literal, para ir para a ceia das bodas do Cordeiro. A pessoa tem que ver todos os ângulos e as entrelinhas quando um profeta fala, e ao que ele se refere. Agora continua dizendo, portanto, já
vimos que o anjo forte é Cristo, o anjo do pacto. O Espírito Santo vindo no último dia com o título de propriedade, o livrinho aberto na sua mão, para entregar esse título a um homem que o coma e que proclame e profetize sobre muitos povos, nações e línguas as coisas que hão de acontecer neste tempo final, e dê a conhecer que o tempo de redenção terá terminado, que o tempo já não é mais. E Cristo diz isso, o anjo forte que desce do céu diz isso. Quem é que estaria dando a conhecer que o tempo de redenção haverá terminado? Cristo, o anjo forte, o Espírito Santo, a coluna de fogo, nesse instrumento no qual Deus lhe entrega o título de propriedade para ele, e com esse título de propriedade, então diz que o tempo já terminou. E isso foi falado em janeiro de 2019. Já em finais de dezembro, eu tinha falado ao irmão Miguel de deixar os batismos, a Santa Ceia e todas essas coisas, tudo isso, vê? Por mandamento do nosso irmão William. Agora vejam como Deus, aí através do nosso irmão William, o qual estava ainda, ele estava no meio do povo, vai e através dele Deus fala essa palavra para esse instrumento, para que ele a fale. Olhem, vamos dizer, quando Deus tem um mensageiro, eu estou buscando essa palavra, ser respeitoso, vamos falar assim, porque ou é prudente, ou todas essas coisas ou palavras, onde Deus, vejam, através do nosso irmão William, tendo ele aí, ele pôde ter falado, grava aqui que eu vou falar isto, mas vejam, isso correspondia a esse instrumento em quem Deus estaria cumprindo a sua vinda, onde Deus estaria realizando essa obra, na qual nela o sétimo selo estaria sendo aberto com a sua vinda, com a sua presença. O sétimo selo estaria sendo aberto, e não podia falar isso, nosso irmão William não podia falar isso, senão que tinha que falar isso, tinha que falar o anjo forte, o qual desceu, entregando o anjo forte, entregando o título de propriedade a esse homem, que é Cristo, o Espírito Santo, a coluna de fogo, e proclamando que o tempo não seria mais. E como ele ainda o tinha no meio do povo, estava vivo, ele estava no meio do povo vivo, vejam aí, tinha que ser proclamado através dele e escutado por esse instrumento, e esse instrumento falar isso para o povo. Olhem, como esse entrelaçamento se fez aí de uma forma tão simples, e somente os escolhidos perceberam isso, se deram conta, a igreja noiva. Os outros não se deram conta desse algo, que ele diz, algo está por acontecer, que foi o que nós lemos lá no princípio. O irmão William dizia, o que é? E ele escreveu aí, é o sétimo selo, a vinda do Senhor. E ele disse, se não vigiarmos, iria passar em branco, despercebido. Vejam, se cumpriu isso tudo tão simples como Deus passou essa espada, veja, de uma forma tão simples. E como Deus está realizando, fazendo o cumprimento da sua vinda no meio do povo, que era o que ele tinha prometido e do qual havia precursado isso o reverendo William Branham. Agora, olhem, quem é o que diz que o tempo terminou, finalizou? É esse homem que comeu o livrinho. Na página 129, como a gente poderia meter-se dentro e explicar isso, meter-se dentro e explicar essas coisas? Mas vejam, diz o irmão Branham que a pessoa não pode fazer isso, tem que ser pela revelação das alturas, e se não tem algo que represente essa pessoa lá, jamais, por mais que se lhe fale tão claramente tudo isso, não vão poder ver. Somente o veriam os escolhidos, os que seriam transformados o veriam, os que amam a sua vinda. Amém. Na 129, parágrafo 1149, diz, desde a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Qual é a mensagem do sétimo anjo, o sétimo selo? Que é um mensageiro dispensacional, o sétimo mensageiro dispensacional.
Desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo e Apocalipse 10, foi sétimo selo. E aí ele escreve: o sétimo selo é igual, é Apocalipse 10. O que é o sétimo selo? O anjo forte descendo do céu. A vinda do Senhor, que para a igreja é o sétimo selo e para Israel é a sétima trombeta, Moisés e Elias. É a mesma coisa que a igreja tem hoje, que está vendo. A igreja está vendo hoje é o que logo Israel verá. Brevemente Israel verá. As 7 trombetas entre essas duas vezes. Ó Deus, como podemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam isso? Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar a gente ou as pessoas novamente para a original doutrina de Pentecostes. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los para Jesus. Enquanto a igreja está sendo elevada, subida, escreve uma pedrinha angular, ou seja, desenha uma pedra angular do lado esquerdo. Todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. E escreve Moisés e Elias, e do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi debaixo da pedrinha angular. E escreve: não será uma denominação. Lá em cima, o veem? Leiam no seu livro e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetado aí dentro com os judeus sendo chamados para fora entre a sexta e sétima praga, passamos por cima desses 144 mil. Lembrem-se disso, o qual isso estava, lembrem-se que estava entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, tinham chamado para fora dos 144 mil. Vocês se lembram disso? Agora aí é onde estas trombetas entram, aí mesmo, onde as trombetas entram. E aí em cima escreve: o chamado para os judeus é igual. É entre o sexto e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. E continua dizendo o nosso irmão William: portanto, todas as coisas que Cristo dará a conhecer para os seres humanos o fará através daquele a quem ele estará entregando esse título de propriedade. E é por isso que nós temos a promessa das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Agora vejam quem que estará dando a conhecer aos seres humanos todas essas coisas e os juízos divinos e todas essas coisas através daquele que se lhe estará entregando o título de propriedade para ele. Ora, tem que estar vivo no meio do povo e tem que estar adotado. Tempo de adoção. E por isso, temos a promessa das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, que são as duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, estarão profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, todas as coisas que hão de acontecer neste planeta Terra. E olhem, na página 128, parágrafo 1141 diz: a palavra feita carne é a luz da era quando a vem. A Bíblia disse que sim. E ele escreve aí: a luz é a palavra feita carne. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E o qual, isso ele aí nessa mensagem Festa das Trombetas, nos dizem uma partezinha aqui. Vamos ver se nós achamos isso na página, creio que é na 41. Sim, 41. Diz: agora lembre-se na metade da página nessa versão. Agora lembre-se, Deus é a palavra. E cada era ele designou a palavra para cada era que estaria no mundo. A designou na era da igreja e os 7 selos revelaram tudo dela. Veem? Porque haviam mistérios que estavam todavia escondidos. Apocalipse 10, nós vemos nos finais da mensagem do sétimo anjo, no final, que estes mistérios que estiveram escondidos seriam revelados. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Perceba, a razão é porque não tinham sido profetas durante essa era. A Bíblia diz que Deus não faz nada até que Ele os revela a seus profetas, seus servos, o profeta.
E a palavra do Senhor em todas as eras sempre veio aos profetas. Nunca a um sistema, nunca a um grupo. Deus nunca escolheu um grupo. Cada vez que qualquer grupo de gente organizada, Deus saía dele e nunca mais voltava. Vejam, nunca voltava, regressava para esses grupos que se organizavam. Se denominacionalizavam, mesmo que se dessem conta ou não se dessem conta, percebessem ou não percebessem. Estão sem Deus. É por isso que ele diz que por isso é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Nem receberão nada, porque não tem a Deus junto com eles. Não tem a coluna de fogo, não tem o pilar de fogo obrando, operando no meio deles e não vão receber nada. Receberão a grande tribulação. Ele nunca diz, busquem na história. E vejam se isso é verdade ou não. Já o temos feito. Ele nunca trata ou lida com o sistema ou um grupo depois que se organizam. É contra Deus. Agora vejam que esse sétimo selo não foi aberto porque isso era a vinda do Senhor. E aí ele nos diz que é através das duas oliveiras de Apocalipse 11, os quais estariam profetizando, diz aí. Portanto, todas as coisas, estou lendo da mensagem, o parágrafo que eu li, portanto, todas as coisas que Cristo dará a conhecer aos seres humanos, o fará através daquele a quem ele estará entregando esse título de propriedade. É por isso que nós temos a promessa das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, que são as mesmas duas oliveiras de Apocalipse de Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14. Estarão profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, todas as coisas que hão de acontecer neste planeta Terra. Já estamos quase por chegar nesse momento em que Cristo terminará sua obra de intercessão no céu e se transformará no leão da tribo de Judá, em Rei de Reis e Senhor de Senhores, e tomará o título de propriedade. Este livrinho selado com 7 selos o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Vejam. Quando é que ele se transformaria no leão da tribo de Judá, Rei de Reis e Senhor de Senhores? Quando terminasse o seu labor ou trabalho de intercessão no céu. E ele disse que quase nesse momento estava por acontecer isso. E, vejam, pode pegar mensagens e dizer, mas é que aqui diz que ele está como rei, como leão da tribo de Judá, que ele está soando a trombeta, que ele está dando a fé de rápido, que ele está dando, repartindo a primogenitura. Sim, tudo isso foi falado. A bênção da primogenitura, quando Jacó a comprou de Esaú por um prato de lentilhas ou feijões, depois tinha que escutar essa bênção sendo falada. E vejam vocês lá, ele foi lá onde até Isaac, ou seja, a sua mãe o levou até Isaac, e é formoso quando uma mãe ajuda o seu filho para receber uma bênção, e eu ajudo em tudo agora. Ela preparou tudo para que Isaac não suspeitasse. E, vejam vocês, foi proclamado por lábios de Isaac, essa bênção foi proclamada, mas vejam, isso não foi tudo para Jacó. Todavia ele tinha medo para enfrentar depois a Esaú. Agora vejam vocês como depois ele teve que se encontrar com o anjo. Olhem, na noite, pela madrugada, nós chegamos bem tarde pela madrugada até aqui em El Paso. E aí, quando já estávamos nos despedindo, as pessoas que nos trouxeram, nos levaram, aí falamos algumas coisinhas que vamos colocar nos finais, uns minutinhos. Eu quero que foram 4 ou 5 minutos, eu creio, onde é isto que nós estamos falando agora disto. Talvez vamos deixar que isto seja que a gente coloque onde nós falamos disto, para continuar aqui. Mas vejam vocês,
que esse momento onde Deus, neste tempo final, cumpriria essa promessa e está cumprindo essa promessa como Rei de Reis e Senhor de Senhores em sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá, é quando ele saiu do trono de intercessão. Mesmo que vejam vocês, tem todas as mensagens que falam, aparentemente falam algo, alguma coisa que estava acontecendo, mas vejam vocês que tudo isso mostrava o que aconteceria mais adiante. Podem ter a mensagem, mas se não se encontrarem ou se encontram cara a cara com o anjo do pacto, com a coluna de fogo, tal como se encontrou Jacó lá com o anjo e obteve uma mudança de nome, de nada lhe serviria para Jacó, nada serviria ter recebido essa bênção da primogenitura pela boca de Isaac, se não tinha ou tivesse um encontro com o anjo. E com o encontro com o anjo forte que desce do céu de Apocalipse 10, a igreja noiva, sem esse encontro, a igreja noiva não faria o rápido, pode ter a mensagem, mas sem se encontrar, se ela não se encontrar com esse anjo forte, não fariam o rapto. Vejam, esse é um mistério tão e tão grande, mas tão simples, que Deus, neste tempo final, nos está abrindo o entendimento às Escrituras para compreender esse mistério da primogenitura. E como, de que forma, essa palavra, essa bênção da primogenitura, faz fazer o efeito nesse escolhido na sua vida. E produz essa palavra, essa bênção da primogenitura, o efeito da transformação. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Portanto, estejamos muito atentos aos acontecimentos proféticos, acontecimentos bíblicos pertencentes que correspondem a este tempo final e, sobretudo, seguros com Cristo no seu reino, porque assegurados com Cristo no seu reino, seguros, para que não nos pegue de surpresa esse momento onde já não haverá mais oportunidade para obter-se a salvação e vida eterna. Na página 20 da mensagem Festa das Trombetas diz: e temos que chegar no lugar novamente, algo que vai introduzir o Messias. E como o Messias, as pessoas que creem saberá disso, a não ser que esteja constantemente na palavra para saber o que é isso, ou para saber o que é. E aí diz o irmão William, antes diz, assegurados com Cristo no seu reino, para que não nos tome de surpresa esse momento onde já não haverá mais oportunidade para obter a salvação e vida eterna. Não nos pegue de surpresa o quê? A vinda desse anjo forte, que não tomasse ou pegasse de surpresa o povo. Por quê? Porque somente era para as pessoas que estivessem constantemente na palavra para saber o que é. O que é o quê? O que é a manifestação do sétimo selo desse anjo diferente dos outros, o qual ele teria uma manifestação em carne humana, porque todos os anjos que apareceram lá nessa constelação tinham que ter um véu de carne para se manifestar, e faltava esse era o que tinha o sétimo selo. Ou seja, que com a abertura do sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo em um instrumento, era em um instrumento porque já esse instrumento aí estava operando através, ou seja, esse anjo estava operando através desse instrumento, esse ministério, último ministério, o ministério do sétimo selo, a vinda do Senhor. Esse anjo estava operando através desse instrumento. Agora, a não ser que esteja constantemente na palavra para saber o que é, Daniel disse o que os sábios saberão, mas os nécios, os imprudentes, os loucos, não saberiam, os imprudentes. Eles conhecerão o seu Deus. Quem? Os escolhidos. Conheceriam o seu Deus quando ele estivesse manifestado no meio do povo. E isso o irmão Branham falou disso, precursou isso, e depois as boas novas que trouxe o nosso irmão William, e se foram, partiram. Os dois se foram. E quando Deus começou a obrar no meio do povo, esse ministério sendo operado, vejam, os sábios, que são os escolhidos de Deus, o saberão, o conheceriam. Eles conhecerão o seu Deus. Agora vejam o que fala dos nécios, dos loucos, dos imprudentes. Não saberiam. Ou seja, que toda pessoa que não recebe neste tempo final o cumprimento do anjo forte de Apocalipse 10 é um nécio, um louco.
e um imprudente. Tão simples assim. Aqueles que sim o receberam são sábios. E isso é algo, são palavras maiores. Amém. Assim que você, que tem recebido ou recebeu neste tempo final o sétimo selo, o anjo que era diferente dos outros em carne humana, você é um sábio. Amém. Agora, continua dizendo, ele aí em cima, ele escreve nesse parágrafo, na página 20 desse parágrafo que lemos da mensagem Festa das Trombetas, ele escreve, o Messias é igual ou ungido com o Espírito Santo. Porque Messias, ungido, o Cristo, é a mesma coisa. É um instrumento, um véu de carne ungido com o Espírito Santo. Agora, continua dizendo um pedacinho mais adiante dessa mensagem que estamos lendo do irmão William. Assim que temos que assegurar o nosso futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. E isso nós temos que fazer isso antes que apareça o anjo forte descendo do céu e dizendo que o tempo já não é mais. Olhem. Que tremenda declaração aí nos falou o nosso irmão William. Portanto, o anjo forte, todavia não tinha descido do céu, todavia não tinha entregado o título de propriedade para esse instrumento, mas é que aqui diz que o título de propriedade já o comeu, que ele já o tem, tudo isso. Sim, tudo isso foi falado, tudo isso se falou, tudo isso ele falou, vejam. E hoje é o cumprimento disso que ele falou. Ou seja, que potencialmente tudo que foi falado agora é uma realidade. Tudo que foi falado lá agora é a realidade disso que foi falado, tipificado, mostrado, refletido nesses profetas. Agora olhem, ele diz, temos que fazer isso antes que apareça o anjo forte, portanto nesse tempo todavia não tinha aparecido esse anjo forte nesse tempo e não somente aparecer, senão que o anjo forte tinha que estar fazendo algo, alguma coisa, e a primeira coisa que ele proclamou foi, o tempo já não é mais. E aquele que proclamou que o tempo já não é mais, busque por ele e encontrando e achando esse instrumento que disse que o tempo já não é mais, que falou essa palavra para a igreja noiva, esse é o anjo, e você aí terá encontrado o anjo que era diferente dos outros, terá encontrado o cumprimento do sétimo selo, e terá encontrado o instrumento onde o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Na página 130 do livro de Citações, parágrafo 1162, diz, o que estamos esperando? Quando essa trombeta, a última, o Senhor tocará, o tempo não será mais. Só entrou em eternidade no momento, no abrir e fechar de olhos. E ele escreve aí a grande trombeta e o tempo não será mais. Ou seja, aqui, vejam, agora é a realidade dessa profecia sendo cumprida, onde esse instrumento disse que o tempo já não é mais. E o que é isso? A grande trombeta. E ele escreve aí a grande trombeta e o tempo não será mais. Apocalipse 10. Continua dizendo, quando isto aconteça, estou na mensagem do Dr. Soto, quando isto aconteça, o tempo já não será mais para a pessoa obter a salvação e vida eterna. Ou seja, que já, vejam, se eliminaram-se os batismos, Santa Ceia e tudo isso, todas essas coisas, porque já está no meio do povo esse anjo forte, que já proclamou que o tempo já não é mais. O tempo da dispensação da graça terminou. E ele já, hoje, ele está como juiz, como rei de reis e senhor de senhores, como leão da tribo de Judá. Estaremos colocando essas palavrinhas aí, no final, as quais gravaram-se ontem, e foi algo que Deus nos deu aí, já nessas horas bem tardes da noite, tardiamente na noite, eu creio que já tinha passado para o dia de sábado, já tinha passado a hora de Porto Rico. Aqui são 2 horas antes. Ou seja, foi bastante bem tarde que nós chegamos. Assim que vamos colocar essas palavras aqui juntinhas. Daqui são os 4 minutos para 4 ou 5 minutos para que também escutem aquilo que foi falado, aí ou lá, e ter um quadro, ir tendo um quadro mais claro
daquilo que é a primogenitura, ter o cumprimento da palavra. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder conversar com vocês e que o nosso irmão Miguel me dê essa oportunidade também, compartilhar com ele e com todos os ministros aí, nessas reuniões assim que vocês fazem tão importantes, onde temos esse companheirismo e também escutamos tudo o que Deus está nos dando, nos esteve dando e nos deu hoje para continuar crescendo mais e mais na fé desse rapto, o qual brevemente acontecerá, ou seja, continuar recebendo a fé de rapto até o nível alto, onde vai acontecer essa promessa. Que Deus os abençoe e guarde. E vimos hoje a primogenitura, ter o cumprimento da palavra. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E uma saudação ao meu amigo, meu irmão, lá em Porto Rico, nosso irmão Julio Ángel Cruz, que está fazendo aniversário. Já o felicitamos pela manhã, mas reitero novamente minhas felicitações a Julio Ángel, como comumente nós chamamos de Pito Cruz. Que Deus o abençoe e o mantenha tão forte e continue sendo de grande bênção para o ministério nesta terceira etapa. Continue sendo de bênção para o sétimo selo, continue sendo de bênção para a coluna de fogo, pilar de fogo, neste tempo final no meio da igreja. Que seja de bênção para Porto Rico e para o mundo inteiro. Que Deus te abençoe, Pito, e te guarde e te cuide de todo perigo. Julio Ángel Cruz Fernandes. Bom, que Deus o abençoe, Deus os guarde. E vimos a primogenitura, ter o cumprimento da palavra. Se falava de que se estava dando a conhecer a bênção da primogenitura, de que se estava mostrando a bênção da primogenitura, ou se estava, vamos dizer, pregando e dando a conhecer a bênção da primogenitura, mas estava na letra, na mensagem, em mensagem. Até aí, aparentemente, ele dizia: todos têm a bênção da primogenitura, vocês estão benditos, e claro, porque tem a mensagem, mas isso não era tudo. Assim como Jacó, da mesma forma como Jacó, para obter a primogenitura, ele precisava, primeiro, que Isaac a desse. E a deu. Tinha a bênção. E aparentemente já com isso seria tudo ou era tudo. Olhem. Ou seja, ele lutou pela bênção da primogenitura desde onde? Desde o ventre. Depois compra a primogenitura de Esaú e logo em seguida o abençoa, o bendiz Isaac. Depois vem Esaú buscando. Não tens mais nenhuma, uma mais, alguma mais para mim. Bom, já foi bendito, Jacó já foi abençoado, mas isso não bastou, não foi suficiente. Aparentemente, até aí já tinha o que mais iria fazer? Lutar com o anjo. Então, se requeria, era necessário ver o anjo, ou seja, ter o cumprimento daquilo que foi falado para ele. Aí nessa manifestação, tipo e figura da vinda do anjo forte de Apocalipse 10, em carne humana, no meio da sua igreja, e isso é a primogenitura em carne. O cumprimento disso no meio da igreja. E a primogenitura é ter o cumprimento dessa bênção, dessa palavra. Olha só. Então, claro, os únicos que podem obter a bênção de transformação e rapto são os que têm no meio dela o cumprimento dessa palavra da primogenitura no meio deles. Os outros creem na mensagem e até aí ficam, mas não têm o cumprimento dessa bênção que foi falada. Ficam com o que? Não,
Não, entenderam que coisa tão tremenda, extraordinária. Todos, não, é que todos fomos abençoados, benditos, e diz que são benditos e serão benditos, e pronto, já. Mas foi assim que Isaac disse para Jacó, quando lhe disse: Esaú, mas veio teu irmão com engano, enganando, eu o abençoei, será bendito. Mas isso não foi suficiente, não bastou, tinha que lutar com o anjo. E isso é o que acontece com muitos. Não, ele nos abençoou com a bênção da primogenitura, porque ele disse que ele estava dando a conhecer a mensagem, a bênção da primogenitura na mensagem. Mas não bastava, porque ainda o anjo de Apocalipse 11:10 não tinha se manifestado na terra, que é o anjo forte, a coluna de fogo. É o próprio Cristo, o ungido, o mesmo Cristo. Viram que extraordinário, que tremendo isso, porque uns têm a bênção de ser transformados e vão ter a bênção de ser raptados, porque no meio deles está o cumprimento dessa palavra e eles creem nela. E por isso ele diz que os escolhidos de Deus lutarão com ele, como também Israel vai lutar, e não vão soltá-lo, não vão soltar até que sejam abençoados, benditos com a transformação. Olhem isso, que tremendo isso. Amém. Amanhã podemos tocar em algo disso um pouquinho mais. Da saudaçãozinha de amanhã, nós gravamos aqui e passamos para que Deus continuar nos dando tudo que tem aí, relacionado à bênção da primogenitura. Bom, já. Por Isaac. Aparentemente ele tinha tudo, mas não tinha mudança de nome. Vê? Faltava ainda esse outro. Isso será para amanhã e já estamos falando aqui. Estão querendo que ele fale aqui. Bom, obrigado. Graças. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos.